essa turma que o São Paulo pode contratar. Saíram o Zubeldia, substituído pelo Hernan Crespo, o Igor Vinícius, que foi para o Santos, o Alves, que foi para o futebol russo, e aí abro um parênteses aqui, e vou repetir o que eu falei quando ele foi vendido. Ou é joia da base, ou é joia, ou vende por 6 milhões. As duas coisas na mesma frase não dá. Ou é bijuteria da base e você vende por 6 milhões, ou joia da base você vende por mais. O São Paulo vendeu o cara que ele tratava como uma joia da base por 6 milhões de euros. Não é possível. É isso que aconteceu. Inacreditável. Foi isso que aconteceu. Eu nem sei se o cara ia ser bom, pode ser que nem seja tão bom assim. Tudo bem, mas não 6 trate, milhões todo? não trate tudo? o torcedor de trouxa 100%? falando que é... Não, ele tem, 80%. ele tem uma venda futura, tem uns detalhes aí. Mas, enfim, não trate o torcedor falando, olha a joia de Cotia, e vende o cara por 6 milhões, alguma coisa não bate aí, enfim. E o Juan Tressoldi, que o São Paulo tentou continuar com ele, mas o time dele na Itália, que é o Sassuolo, Sassuolo exigiu a volta, não quis emprestar de novo, o São Paulo tentou, não, empresta mais um pouco, não dá. Ele tinha que fazer uma operação também, foi embora. Aí, nesse período, o São Paulo, quando o Zubeldia caiu, estava sem Lucas, sem Oscar, sem Ferreirinha, sem vários outros jogadores. O Lucas, o Oscar e o Ferreirinha estão voltando de lesão. Teve um tempo todo aí para se recuperar. Não sei se estarão em campo nesse fim de semana já contra o Flamengo, mas já estão treinando e tudo mais. E o Crespo pediu reforços em 3 posições. Um é o atacante que está lá, mas ele também quer um lateral. O São Paulo tem um lateral hoje, por incrível que pareça, só o Cédric. O Igor Vinícius foi embora, o Mike, que é da base, se machucou. Essa é a situação e o São Paulo enfrenta só o Flamengo, líder do campeonato, no Maracanã. No fim de semana, meu caro Luca Bop. E o Vessa fez aí o detalhe que, enquanto isso acontecia o Mundial, o São Paulo estava comemorando 2 coisas. A maior festa junina do Brasil, que teve lá, vídeos aparecendo aí, e o fato de que houve uma queda na dívida do São Paulo do valor de 0,2%. Não é 2%, são 0,2%. Esse é o cenário do São Paulo, Luca. A gente estava falando que algumas torcidas estavam com saudade de ver o seu time de novo em campo. Não sei se é o caso do São Paulino exatamente, porque a última fotografia do São Paulo foi aquela surra contra o Vasco. Para mim, um dos maiores bailes que o São Paulo sofreu no Morumbi nos últimos anos. Assim, o São Paulo não viu a cor da bola do Vasco de Fernando Diniz, porque a vida é essa crueldade permanente do Fernando Diniz humilhar o Zubeldia na última partida dele pelo São Paulo. E assim, eu estou muito preocupado como São Paulino, eu fico muito preocupado com a situação do São Paulo. Acho que é uma situação que a torcida precisa entender, que se ela não lotar o Morumbi, o São Paulo vai correr real risco de rebaixamento, porque não tem elenco para 3 frentes, talvez não tenha nem para 2 frentes, e o São Paulo está vivo na Copa do Brasil, vivo na Libertadores, com confrontos acessíveis, embora encardidos, acessíveis, e está numa situação terrível no Campeonato Brasileiro. Perdeu aquela força que tinha como mandante, fora de casa continua sendo um adversário frágil. A esperança passa pelo nome desses 3 jogadores que voltam, sobretudo Lucas e Oscar, e pelo Crespo na forma de jogar um pouco mais contida, um pouco mais pragmática do que o Zubeldia. Eu era um defensor contumaz do Zubeldia e, no final, eu acho que ele acabou sendo traído pelas próprias convicções, não abrindo mão, não tendo um repertório ali, não escalando 3 zagueiros. E você citou agora, Tironi, o São Paulo tem um lateral direito, porque o Ferrarese, que era utilizado como lateral direito, o Crespo já, nos treinamentos, colocou ele como 3º zagueiro. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Então, o São Paulo, de fato, está com um elenco muito desequilibrado. Tem um elenco desequilibrado desde o início do ano. Teve gente que ficou com um revisionismo. Não, esse elenco é bom. O elenco do São Paulo sempre foi fraco, sempre foi desequilibrado. E, de fato, agora abre mão de um moleque talentoso como o Alves. O Vessone falou aqui que o Denner, lateral esquerdo, foi vendido por 10 milhões de euros. O Alves, já consolidado no time profissional, meia, uma posição ofensiva, mais valorizada no mercado do futebol, é vendido por 6 milhões de euros. É um escárnio essa venda do Alves, é uma vergonha, é um assinte. E o São Paulo, mais uma vez, negocia mal e parece que nunca vai sair dessa lama financeira que se fiou. E aí agora pega o Flamengo, o time mais difícil, o confronto mais duro que o São Paulo poderia pegar nessa volta da Copa do Mundo. Agora é torcer para o São Paulo chegar aos 45 pontos. No Brasileiro, a luta é para não cair e nada mais do que isso. E aí, Massa? Essa situação do São Paulo nessa tela que a gente está vendo aí. Que chegadas, partidas, nem chegou ninguém ainda, apenas o Hernan Crespo. Que é a grande novidade que o São Paulo apresenta. O Hernan Crespo é novamente o técnico do São Paulo. O Zubeldia, que dividia muito a torcida, muitos odiavam, muitos gostavam, não está mais lá. Como dizia o Arnaldo, que vai voltar a semana que vem aqui, tirou o bode da sala. O seu problema é o Zubeldia? Tá bom, então não é mais. Foi embora. E agora?
Como vamos? Ah, cara, acho que vamos de mal a pior, hein? Uhum. Porque assim, é diferente do Corinthians, né? Porque o Corinthians foi pro all-in, contratou o jogador. Então, se você... Vamos falar... Me ajudem com a montagem do elenco do São Paulo. Né? Além dessa aberração de vender um jogo, isso devia ser... O Conselho devia impedir isso de acontecer. Alguém devia impedir isso que aconteça. Você vender um jogador por 6 milhões de euros é um negócio inacreditável, cara. Meia ainda, cara? É inacreditável, cara. Veja os valores, Vessa, de quanto o Palmeiras vendeu o Garcia pro Memorentes lá, um time lá de Portugal, um time... Cara, é inacreditável, velho. Entendeu? Isso é uma... Putz, não tem palavra republicana para falar. Tá melhor não falar. Então, é assim, o São Paulo tem... a mudança de treinador, ela pode trazer o quê? A galera, no momento, fica aliviada que o bode foi embora, certo? Saiu o bode, a sala agora está mais arrumada, a família com um tempinho, os caras vão ver que o bode era amigo nosso, cara. O bode ajudava a gente. O bode estava com a gente, porque esse brilhareco da mudança de técnico, ele dura algum tempo. Aí o cara que não está tendo oportunidade, ele vai... corre pra caramba, vai, joga, tem uma oportunidade. O Crespo, certamente, pelo que eu olhei, li e apurei, vai meter um time com 3 zagueiros, vai dar uma segurada no ambiente, na coisa, ó, um empatezinho aqui contra o Flamengo tá bom, certo? Mas essa posição em que o São Paulo se coloca, ela, ao mesmo tempo que era necessária fazer com o Fidik, né, ela tem risco, e o risco é muito grande. Porque o Campeonato Brasileiro é cruel, cara. É cruel. E se a prioridade do São Paulo é a Libertadores, uma hora você vai ter que escolher na Copa do Brasil com esse elenco tão curto, falar, meu, aqui não dá. Eu preciso ter Brasileiro e Libertadores, meus times melhores em campo. Se o São Paulo mostrou, e eu fui contra aqui, quando eu falei lá atrás, contratar o Oscar é um tiro no pé, o São Paulo precisa de gente para jogar, não de um que ainda é de vidro. Se você perder de novo esse time titular nessa loucura aí, quarto e domingo, como que vai ser? Entendeu? Então, cara, foi uma loucura o que o São Paulo fez nesse aspecto na montagem do elenco. Entendeu? Se você tinha que ter aqui 3 ou 4 jogadores de 24, 25 anos, né, que pudessem servir o Crespo, e não um. Nada contra, os caras é um baita jogador. Queria ir no meu time. Se bem que no meu time, o treinador ia botar ele para jogar marcando lateral. Mas eu queria ir no meu time. Joga demais, cara. É muito bom jogador. Quando joga, né? Quando joga. É isso, mas quando que... O Arnaldo sempre lembra disso. Eu detesto dar razão pro Arnaldo. Mas eu tenho que dar. Quando aquele time pensado, idealizado pela direção, jogou uma vez junto, duas, cara. Sim. Você entende? Então, é diferente do Corinthians. Não dá... O São Paulo vai ser, de fato... um bom ano se ele, chegar longe na Libertadores e sair lá do 10º lugar, da zona do rebaixamento, chegar em 6º, em 7º, entendeu? Fazer um campeonato de recuperação. É isso que dá para cobrar, né? Agora, a gente espera que a dívida diminua mais. E esse pode ser um processo aqui... eu tenho... estudado finanças, que é o programa que a gente faz lá em outro CNPJ. Então, para não abrir lá e falar besteira das pessoas que são especialistas em economia, finanças de clube, eu tenho estudado isso. Isso acontece na nossa vida, né? Você está lá na pegada do cartão de crédito, né? Pá, chega uma hora você fala, meu, para. Pega o cartão, esconde, guarda, não gasta mais. Só que é o seguinte, você tem mais 4, 5 meses... que a conta vai vir ainda, vai demorar para baixar. E aí ela dá, você fala, mas você está em contenção de gasto, sua despesa subiu? Às vezes sobe, sobe e começa a baixar. O que se espera é que o São Paulo esteja nesse momento, de começar a baixar. Né? Agora, vender um jogador por 6 milhões de euros é inaceitável, não dá para fazer, o jogador fica no elenco, entendeu? Não vende. Lógico.
Porque ele atua na posição onde Lucas e Oscar atuam, que são dois jogadores que E outra, não ele são já confiáveis entrou, do ponto de né? vista E entrou físico. bem no time, né? Entrou, Algumas teve uma vezes. queda depois do que é natural. normal, Altos e baixos, como isso. poderia ter. É isso. Entendeu? Mas era uma posição carente, né? Você achou? Não diz o valor, diz que Ah, tá não indo diz pro o valor. Famalicão. E aí então, o Garcia aí tem até uma matéria legal do nosso palestra mostrando que o Palmeiras está espalhando um monte de garoto lá para Portugal. eu falo aqui. Tem de 10 a 12 garotos neste momento lá, porque como paga em euro, esses jogadores desconhecidos, os garotos, tipo o Garcia, se vier 3, 4, 5 de euros, já é uma grana boa que vai entrando em garotos desconhecidos, ao contrário do Alves, né? Que o cara já jogou no profissional, né? É outro mundo. É outra coisa. É outra Entendeu? coisa. Na Pedro teoria, Lima, ele Pedro deveria- Lima também, que foi para Portugal. Agora foi para Portugal, exato. Tem um valor, acho que do... Vou ver se Ele eu acho. deveria valer um pouco mais, tá? Ele já tinha vendido o William, né? Para o Porto, por 9, O né? Moreira também. Moreira também. também. Por valores que jogadores que já tinham a visibilidade do profissional. É por isso que o torcedor fica bravo, né? Se é um menino desconhecido por 6 euros, tá tudo bem. Eu não sei se claro. vai vingar ou não, mas agora você já O conhece São Paulo está na mesma pegada do Corinthians, tem que vender tanto e vendeu metade disso. do que está orçado, do né? que está orçado. Então também vai pintar a proposta aí e vai vender. O São Paulo vendeu aquele Ângelo, lateral Isso. direito ou esquerdo, não me lembro. Eu acho que direito, para o Chelsea, se não me engano, para o Chelsea, por mais dinheiro do que o Alves. E, cara, o Alves tem 2 assistências como profissional já. Contra o Santos, ele dá uma metida de bola para o André Silva. E contra o Libertad, ele também dá de cabeça. Então, assim, é um jogador que, mal ou bem, ele se mostrou útil entre os profissionais. E hoje em dia a gente não vê essas cifras mais, né? 6 milhões de euros é dinheiro de pinga. Dinheiro qualquer. Hoje é um dinheiro qualquer, de fato, realmente é bem espantoso. Agora, as notícias que chegam lá, e aí é bom a gente dar uma boa filtrada nesse tipo de notícia, porque é frequente aparecer em começo de trabalho, todos estão encantados com o Crespo. O Crespo melhorou muito como treinador. Todo treinador, desde a sua quando última chega, é passagem, assim, é né? o que aparece, o que está todo mundo falando. Todo Mas treinador vou que chega é repetir. assim. Sempre que chega um treinador, o papo é esse. Não, tá treinando demais, todo mundo tá gostando, o cara é educado, é bacana, tem feito mais do que Todos os clubes, né? todos os clubes. Flamengo também, o texto é até pronto, você só vai Isso. trocando o nome do Tira lá, treinador. Paulo Souza e põe outro cara, Domenech. Todo mundo está adorando. Passa 3 meses, o cara vai embora. É isso. E aí, o São Paulo está nesse momento, ainda não foi testado, de lua de mel, vamos dizer assim, Luca Bopp. Eu sei que você era um cara que gostava bastante do Zubeldia, eu também gostava. Existe uma diferença muito grande entre um treinador e outro? Não, eu acho que eles são mais ou menos do mesmo nível. Acho que eles são treinadores jovens, argentinos, jeito de pensar, uma escola argentina, estudiosos. Os dois têm fama na Argentina de serem estudiosos, acadêmicos e tudo mais. Mas eu acho que o Crespo tem um componente que o Zubeldia não tinha, embora ele tivesse numa outra linguagem. O Crespo se emocionou na entrevista dele coletiva falando sobre o São Paulo. Ele, de fato, tem um sentimento diferente pelo São Paulo. Ele não é ator, ele não é um artista. Então, quando ele chora na coletiva para falar do São Paulo, engasga, com a voz embargada, e não consegue falar, é porque ele gosta do São Paulo. E um time que vai brigar para não cair, quanto mais gente lá dentro gostar do São Paulo, já basta, assim, já é muito importante. Ele tinha mercado, o Crespo fez uma boa passagem lá nos Emirados Árabes, foi campeão da Champions Asiática. Então, me agrada o fato dele se declarar, parece ser um São Paulino. O Zubeldia não era um cara exatamente populista, verborrágico nas declarações, se declarando ao São Paulo. Mas como ele era muito sanguíneo na beira do campo, parecia que ele se importava muito. Então, acho que ele demonstrava isso de outra maneira. Nesse sentido, eles acham que tem semelhanças também. São 2 técnicos que se entregam ao clube. E o São Paulo precisa disso, já que tem um comando omisso da direção, precisa que o técnico jogue em várias, seja versátil até nesse sentido, como o Zubeldia foi muitas vezes escudo da diretoria. Eu acho que o Crespo também vai ser, de uma maneira mais contida, mais europeia, né? Um cara menos sanguíneo que o Zubeldia, mas acho que como treinador eles se equivalem. Mas eu prefiro o jeito de olhar futebol do Crespo para esse momento do São Paulo, que é brigando para não cair, com 3 zagueiros, com um time mais fechado, Enzo e Cédric, quase uma linha de 5-3-2 ali e tudo mais. E uma coisa importante para o time não sei se você viu isso, Gianni, mas para o time de sábado agora, Pablo Maia tá no banco, né? Sim. Alisson e Marcos Antônio. Acho isso uma coisa bem interessante, ele tirar um cara que era tido como titular absoluto, né? Eu ia falar sobre isso, que a gente vai falar bastante amanhã sobre como vai entrar o São Paulo para tentar encarar o O Flamengo. Pablo não Maracanã. voltou bem da lesão, né? Pois essa é uma das questões. Acontece. Então o São Paulo vai com 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. O Alan Franco ainda não renovou o contrato, mas parece que está
Tá melhor do que já esteve. Os dois laterais, o Cedric, que é o único lateral, do lado esquerdo o Enzo, ou o Wendel, um dos dois. E aí é que eu quero chegar. O meio-campo terá Pablo Maia e Alisson. Pablo Maia não. Marcos Antônio e Alisson, que já foi um pouco o meio-campo do São Paulo. De fato, o Pablo Maia voltou mal. Então tá aí, né, galera? O time aí provavelmente vai ir com Marcos Antônio e Alisson. Eu não iria com esse time pro jogo contra o Flamengo. Eu ia com 2 volantes de marcação, ia com Alisson e Pablo Maia. Mas Pablo Maia não tá bem. Cara, o único volante de marcação nesse momento, eu acredito que seja ele o melhor. Eu não iria com o Marcos Antônio para ter uma saída melhor contra o Flamengo. Eu não acho que o São Paulo vai ter muito tempo a bola contra o Flamengo. Por quê, pessoal? O Flamengo é um time que vai marcar em cima do São Paulo. E o São Paulo não tem válvula de escape. O São Paulo não tem válvula de escape. Então, acho que botar o time mesmo é de marcação mesmo, tá ligado? E é porque, cara, o André Silva não tá bem, né, cara? Pra segurar a bola e tal. Ferreirinha tá voltando de lesão, Lucas Oscar também tá voltando, então não sei qual o ritmo desses caras. Então, mas amanhã a gente vê com o react da provável escalação, né? Mas é isso, o vídeo de hoje é isso, galera. Peço que muitos de vocês deixem um like, pessoal. Pra gente voltar a crescer o canal, né? Tá voltando os jogos do nosso time aí, do nosso tricolor paulista. Então deixa o like e comenta aí, valeu? Todos esquecem pra Band Esporte, link na descrição. Tá voltando, pessoal, tá voltando já contra o Flamengo, jogando sábado.